precisamos entregar o primeiro dia do ano a Deus, em nome de, o primeiro dia de cada mês, né? Como entregamos o primeiro dia do ano, em nome de Jesus. Amém? Abre em Jeremias aí. Rapaz, é impressionante que vocês, assim, quando eu venho pregar, eu tenho a honra da casa. Me trazem água, perguntam se eu quero suco. Mas eu venho ministrar dízimo e oferta. Assim, a única coisa que tem para eu beber aqui é mirra. E eu já falei que quem gosta de beber mirra é a pastora, não sou eu não. É ela que toma isso de canudinho, eu não tomo não. Entendeu? Ela dá uma amargada, entendeu? Quando desce assim, eu já tentei. Eu olhei ela fazer, fui copiar, né? Tô brincando. Senão você vai fazer em casa, vai falar que eu que mandei fazer, que eu te conheço. Jeremias 46. Olha que fantástico esse texto. Você abriu, diga amém? Você abriu, diga amém? 46, 16. Pô, tu é o cara mesmo. O Senhor multiplicou, 46, 16. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Olha que fantástico. Eu não vou explicar o texto todo não, que ele é bem complexo, vai falar de Nabucodonosor e vai falar de um reino, e eu levaria tempo para isso. Mas eu quero me frisar no último texto, que chamaria o Faraó de espalhafatoso e que ele deixou passar o tempo adequado. Entenda, eu quando me converti, eu escutei muito meus amigos, e eu tinha muitos amigos novos, né? 20, 21, 22, 24 anos, eu me converti bem novo. E eu escutei da boca de todos eles a mesma frase: eu sei que o caminho certo é ir para a igreja, mas quando eu casar eu vou. Quando eu tiver 30 anos eu vou. Teve um que eu e o pastor, a gente conheceu, e ele falava exatamente: quando eu tiver 30 anos eu vou para a igreja. Irmão, eu tinha 18 anos, quando ele fez 30 anos eu liguei para ele: e agora, você vai? O problema, apesar do deboche que eu fiz com ele, continua fora da igreja, é que nós estamos deixando passar o tempo adequado. Entenda, a sua semente tem um tempo adequado. A oferta que Deus te pede hoje não é a oferta que Deus te pede amanhã. Porque o solo adequado, a atmosfera adequada é hoje. O dinheiro que veio na sua mão essa semana, o tempo adequado é hoje. O dízimo é hoje. É por isso que eu sempre falo: você ganha por semana, dizima por semana, irmão. Às vezes as pessoas me perguntam: para a igreja tem alguma diferença? Eu recebo por semana, eu dizimar por mês, ou dizimar por semana? E eu sempre respondo: para a igreja não tem diferença nenhuma. Graças a Deus a nossa igreja não passa dificuldade com o seu dízimo e nem sem ele. Então, você adiantar algo ou não faz, ela faz a diferença para você. Primeiro que você não é banco para guardar o que não é seu. É como você encontrar uma pessoa todo dia e deixar para dar o presente dela no dia 1º do outro mês, porque eu preciso entregar na data certa. Então a gente tem que entender, isso não faz diferença para a igreja nenhuma, nem financeira, nem administrativa, graças a Deus inclusive. No início da igreja talvez fizesse, porque as pessoas, a gente precisava de um dinheiro que não tinha e ficava difícil, mas hoje não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Só que isso faz diferença para você. Você imagine se Deus começasse a reter tudo para te dar só numa data específica do mês. Pegou o problema? Porque você não pode querer que Deus faça algo diferente com você do que você faz com Ele. Não que Ele faça igual a você, graças a Deus. Mas a gente pede o tempo adequado. Às vezes num culto, irmão, se abre uma atmosfera
de riqueza que às vezes uma oferta muda a sua história no mês. E eu sei que tem gente que trabalha com vendas que já viveu isso aqui. Que num culto Deus abriu um entendimento e você falou assim, meu irmão, vai dar um lance legal. Tem gente que fez a oferta de dezembro, irmão, passou 15 dias e já está fazendo mais do que ofertou. Coisa que você nem esperava. Uns que Deus abençoa antes. Então agora a gente tem que entender que existe um tempo adequado. O tempo adequado é exatamente o momento que Deus fala com você. Qual o nosso problema? É que a gente fica naquele, será que não é da minha cabeça? Porque existem dois momentos. O primeiro, que Deus fala com você para você fazer e depois receber. Mas existe aquele tempo em que você recebe para Deus falar com você o que fazer. Qual o nosso problema? A gente não está preparado para isso. Que acredito que eu vou falar. Eu sei que se eu falasse para você que recebe 4, 5 mil reais, falar assim, irmão, você vai dizimar amanhã 5 mil reais, 6 mil reais, eu sei que você vai dizer, dar um glória a Deus, que você vai estar recebendo 50, 60. Mas tem gente que quando estiver te recebendo 50, 60, vai perguntar assim, 5 mil, precisa dizimar isso tudo? Talvez essa pessoa esteja do teu lado. Olha o acusador do Wallace, já olhando. Isso é um sem vergonha mesmo, né, rapaz? Isso não tem juízo. Isso não tem juízo, irmão. Mas preste atenção. É porque o tempo oportuno é exatamente o tempo que está na sua mão. Porque senão nós viramos espalhafatosos. Já o rei do Egito espalhafatoso, irmão. Porque ele perdeu o tempo oportuno. Todo mundo que perdeu o tempo oportuno vai entrar um tempo de ser espalhafatoso. Porque como você perde o tempo de Deus, agora você precisa que é um tempo para você. Pegou? Todo espalhafatoso perdeu o tempo. Perdeu o trem da oportunidade. Porque no trem da oportunidade, quem se move é Deus. E Deus faz tudo por você. Mas quando você perde esse tempo oportuno, é você que tem que fazer. Então você precisa aparecer. E virou espalhafatoso. Então a gente tem que parar de perder esse tempo. Tem que parar. Tem que parar de fazer as coisas porque as coisas estão bem ou mal. Eu faço porque é um princípio. O ponto é assunto cerrado. É algo que não é meu. O que Deus me pede não é meu. Então hoje nós precisamos dizimar, ofertar e primiciar com base nisso, sabe? Existe um tempo oportuno. Entenda. Que tempo é esse? Hoje. O exato momento que Deus fala. A gente precisa parar de deixar as coisas para amanhã. Vamos fazer isso amanhã. Vamos fazer isso amanhã. Amanhã vamos fazer isso. Amanhã vamos fazer aquilo. E se Jesus voltar hoje, o que você faria amanhã? Qual é o tempo? Hoje. O tempo de você dizimar é hoje. O tempo de você ofertar é hoje. O tempo de você primiciar é hoje. Hoje. Nós precisamos, nesse 2022, mover uma igreja que tenha um sentimento de urgência. Porque o sentimento de urgência saiu da igreja. Essa história de que eu estou esperando Jesus voltar, um sentido de estou parado, ela acabou com a igreja, porque os apóstolos esperavam Jesus voltar andando, se movendo, ganhando gente, trabalhando, dando tudo. E agora a gente espera Jesus voltar dormindo. Então hoje nós vamos dizimar, ofertar e primiciar da melhor maneira possível, irmão. Em nome de Jesus. Tem alguém que vai dizimar hoje aqui? Levanta a mão. Isso. Você que vai dizimar, vem cá. Você precisa passar o cartão, alguma oferta, dízimo, primícia? Faz a minha esquerda aqui em nome de Jesus. Você que vai dizimar, vem cá. Sei que Deus falou algo especial com você, irmão. Cumpra sempre que Deus falar. Aleluia. Isso. Vamos parar de deixar as coisas para amanhã.
dízimo, com oferta, com primícia. É hoje. O dia é hoje. Nós precisamos entrar no sistema de que eu vivo mais, faço mais, vivo mais, faço mais, recebo mais, vivo mais. A gente precisa entrar nesse processo, de fato. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém hoje que está aqui, enquanto o pessoal está dizimando, que você está desempregado? Você que está desempregado, fica de pé. Se tem alguém, claro. Rapaz, eu dou glória a Deus, porque os desempregados dessa casa são os recém-saídos de emprego. Chega a ser gratificante isso. Mas se você conhece alguém que também está desempregado, fica de pé, representa ele aí em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Só reforçando, se você tem alguém em casa, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, um amigo que está desempregado, você quer representá-lo, quer deixar a sua fé agir a favor dele, fique em pé também e vamos orar, porque nós queremos que a sua oração, a nossa oração agirá a favor deles. Amém? Você que está sentado, estenda a sua mão para quem se colocou de pé e vamos orar. Senhor Deus Pai, na autoridade do Teu santo nome, nesse momento nós queremos declarar portas abertas, meu Pai amado, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão lutando, batalhando por uma vaga de emprego, Pai, nós declaramos, Senhor, que as empresas terão desejo e vontade de ter os seus filhos fazendo parte de suas equipes. Nós declaramos, meu Pai amado, que cada currículo entregue está sendo como uma semente plantada e que irá gerar o seu fruto em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós profetizamos que ainda essa semana a vaga que eles tanto esperam, Senhor Jesus, será anunciada e eles glorificarão o Teu nome para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Você que vai ofertar, levante sua oferta em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Pai, eu quero Te agradecer nesse momento, Senhor Jesus, pela vida de cada ofertante e dizimista da Tua casa. Pai, muito obrigado. Eu Te peço, continue a nos abençoar e a nos guardar, Senhor, e nos fazer prosperar e enriquecer debaixo de Ti. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós todos os dias. Que os nossos celeiros transbordem, Senhor, a ponto de abençoar outras vidas, outras famílias e que tenhamos para dar e nunca precisemos tomar emprestado. Muito obrigado por tudo e bendito seja o Teu nome. Amém e graças a Deus. Você que vai ofertar, sai do seu lugar, vem aqui no gasofilácio. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Eu não estava desviada não, tá? Eu estava lá em Guaratiba, né, Adriana? Glória a Deus. Adriana está aqui que não deixa mentir. Absurdo. Glória a Deus. Vocês estão animados? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Vamos continuar, né? Como a gente tem feito, né? O pastor Bruno, né? Aqui em Curicica, né? Eu tenho feito lá em Guaratiba. Nós estamos compartilhando, né? A mesma palavra, tanto aqui em Curicica quanto em Guaratiba, nesse mês de janeiro, por conta do ano da igreja, né? O ano da aceleração, né? Da expansão do reino até que Cristo venha. Então, como a gente está debaixo de uma palavra profética de aceleração, nós estamos ministrando, né? Nas duas casas, para que a gente consiga, né? Estar alinhados, amém? Então, assim como eu vou ministrar essa palavra aqui hoje, o pastor Bruno vai ministrar mais tarde lá em Guaratiba. E para a glória do Senhor, nós cremos numa ativação do corpo de Cristo em termos da aceleração do ano da igreja, amém? A palavra de hoje, né, como já o nome diz, a aceleração do reino, é uma palavra que não é uma palavra para meninos, né? É uma palavra para homens e mulheres fortes. Então, aguenta aí, segura o tranco, com um sorriso no rosto, né? E guarda o seu coração. Vou dizer de antemão, a pastora te ama, assim como Cristo te ama, mas nem por isso corrobora com as suas atitudes.
Então, vamos começar, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 12. Vou ler a partir do versículo 29 até o versículo 53. Não se preocupa que depois eu vou explicar versículo por versículo. Né? Essa palavra de Lucas 12, né, começa com uma parábola. Mas eu vou começar a partir do versículo 29, que é a parte que nós vamos engrenar a respeito do reino. Diz assim a palavra do Senhor: E vós não busqueis o que haveis de comer e o que haveis de beber, e não vos inquieteis. Pois todas essas coisas os gentios do mundo procuram ansiosamente, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, porém, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros inesgotáveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça a rói. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Cingidos estejam os vossos lombos, e acesas as vossas lâmpadas. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que, quando vier e bater, logo se abram a porta. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos afirmo que ele se cingirá e fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa? Estais também vós preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? E disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor constituirá sobre os seus servos, para dar-lhe a porção de comida no tempo devido? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a se embriagar, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, na hora que ele não sabe, e o cortará, e designará a sua parte aos incrédulos. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conheceu e fez coisas dignas de açoite, receberá poucos açoites. Mas a todos aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como desejaria que isso já tivesse aceso. Tenho, porém, um batismo com que ser batizado, e como me angustio até que isso se realize. Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas pelo contrário, divisão. Pois aqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está a tua santa palavra. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha falar, Senhor, ao profundo do nosso coração, para que tenha discernimento daquilo que o Senhor fala, meu Pai. Que o Teu Espírito revele ao nosso espírito as coisas que são concernentes ao Teu reino, Senhor, pois só Tu pode revelar, Senhor. Só Tu pode nos conceder o reino, Senhor. Só Tu podes nos conceder a revelação do Teu reino e a importância deste para Ti, Senhor. Então que a gente saia daqui, Senhor, cheios de Ti, Senhor,
Senhor, cheios da tua palavra, cheios do teu reino, Senhor, com um coração alegre, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos está nos dando no dia de hoje, de conhecer mais acerca do seu reino, Senhor, e nos aprontar para ele, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra já fala de açoite, eu já gosto. Já é a minha cara. Mas a gente vai começar, né, devagarzinho, né, para você ir, né, pegando no tranco. Então entenda, né? Nós precisamos entender a respeito do reino de Deus, amém? Temos que entender com clareza que o reino de Deus, ele vai falar, né, sobre as obras e vai falar sobre uma recompensa que vem através dessas obras, amém? Mas o que é essa recompensa, né? Então vou começar alegrando vocês, né? Tudo aquilo que você faz para o reino de Deus tem uma recompensa, né? E qual é, né? Mas o que é essa recompensa? Pelo que, né, Deus me dá essa recompensa, né? Por você ter feito a vontade de Deus na terra. Quando você faz a vontade de Deus na terra, é gerado, vamos chamar assim, né, um crédito no céu, que é a recompensa que Deus vai te dar acerca das obras que você faz mediante a vontade de Deus, amém? Porque cada um vai ser recompensado pela maneira que vive, né? E pela maneira que viveu, se você morrer antes de Jesus voltar. Então entenda, se cada um vai ser recompensado pela maneira que vive, só depende de mim, amém? Não depende, né, do pastor, não depende do líder, vai depender exclusivamente de nós, né? Cada um é responsável por si, cada um é responsável pela sua obra, cada um é responsável, né, por aquilo que faz, porque cada um vai receber mediante a vida que está vivendo, né? Entenda, né? Você enxerga a vida a partir da origem que você tem. Então vou te dizer, uma pessoa que ainda não é convertida, né, que ainda não encontrou a Cristo, ela vai viver uma vida a partir da origem daquilo que ela conhece, da vida que ela tem, né? Mas eu quero crer que nós agora entendemos que a nossa origem é Cristo. E se a nossa origem é Cristo, nós deveríamos enxergar a vida a partir de Cristo, a partir da obra de Cristo, a partir daquilo que Cristo faz, amém? E a gente tem que entender que o que vale a pena para muita gente pode não valer a pena para Deus. O que pode ser importante para muita gente pode não ser importante para Deus. E o que vale a pena para Deus pode não valer a pena para muita gente. Só que mediante a minha origem, eu tenho que começar a discernir e enxergar essas coisas, amém? Dentro, né, de um contexto que nós temos uma vida limitada aqui na terra, amém? Aqui na terra, nesse tempo, nós temos o quê? Uma vida limitada. Somente com Cristo teremos uma vida eterna, né? Mas nesse contexto hoje de carne, nós temos uma vida limitada e não há mais tempo para perder com as nossas escolhas e com as nossas vontades. Deus está dizendo para nós assim, ó, existe algo que para mim é muito importante e eu gostaria que vocês fizessem isso da vida de vocês. Tem algo para mim muito importante e eu gostaria muito que vocês se empenhassem em viver isso, né? Em expressar isso que é de importante para a minha vida. Mas normalmente a proposta de Deus não atrai muitas pessoas. Normalmente a proposta de Deus, né? Ela não atrai o olhar de muitas pessoas. Por quê? Porque a proposta de Deus é essa, né? Perder a própria vida para achar a dele. Porque o padrão para reinar com Cristo é negar a si mesmo, negar a própria vida e seguir a vida e viver com Cristo. Então o padrão para você reinar com Cristo é o negar a si mesmo. Então a proposta que Cristo tem para nós, às vezes não é muito agradável, porque você tem que entender que a proposta que Ele tem para nós é de você perder a sua própria vida para achar a dele, para viver a dele, para expressar a vida dele. Aí muitas pessoas vão pensar assim, mas se eu fizer isso, pastora, eu vou perder a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, essa é a ideia de Deus, que você perca a sua vida.
Porque a partir do momento que você entende que a sua vida agora é Cristo, a sua origem é Cristo, você foi achado em Cristo, você foi trazido para Cristo, você reviveu em Cristo novamente, já não é a sua vida, mas a vida dele que está em vós, amém? Então, você não veio para esse mundo para você ser feliz e ser realizado. Eu falei que a palavra era para gente madura, né? Então, não é para chorar. Fica firme, né? Aguenta, né? Aqui a gente está aqui para falar a verdade, não aquilo que, né, vai amaciar o seu coração, né? Eu não sou abatedouro de carne para ficar amaciando carne. Então entenda, você não veio para esse mundo para você ser feliz e ser realizado. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós viemos para esse mundo para fazer a vontade dele. Né? Eu sei que andam pregando por aí, né, um evangelho de facilidades, né, um evangelho, né, que o centro é você, que você é o máximo, né, que você pode extrair o seu melhor potencial. Não existe potencial bom algum em nós. O que há de bom em nós é Cristo. De nada de bom se aproveita do homem, a não ser o Cristo que vive nele. Se Cristo hoje, né, resolvesse se apartar de você, se o Espírito Santo resolvesse hoje sair dentro de você, não restaria nada de bom em vós. Mas andam pregando um evangelho de que o homem é bom, né? Que ele, né, das facilidades, né? E que Deus vive ao seu dispor. Vai lá, faz, que Deus vai fazer, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar. Ele vai te dar se Ele quiser. A soberania não é nossa, a soberania é dele. E eu posso te afirmar, pela palavra de Deus, esse não é o evangelho verdadeiro do Senhor. Então entenda, Deus não te escolheu agora, né, que você, né, confessou a Cristo. Deus não te escolheu agora que você se converteu, né, ou está se convertendo. Ele te escolheu, a palavra vai dizer que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te gerou nele antes da fundação do mundo. A palavra vai dizer, né, que antes que você entrasse no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha te gerado, o Senhor já tinha determinado uma proposta, um propósito de vida para mim e para você. Então isso não é de agora, que você se converteu, que você, né, confessou a Cristo. Isso vem desde a eternidade, desde quando, né, o Senhor desejou, né, a sua vida, te gerou, antes que Ele te colocasse na barriga da sua mãe. E não foi por acaso, né, para você viver essa vida, né, da maneira que você acha melhor. Ele não fez toda essa construção desde a eternidade ao tempo para você achar que você nasceu por acaso, para você viver a sua vida da maneira que você quer. E qual é o ponto de vista de Deus, né, que Deus tem, né, para que eu viva a minha vida? E aí eu vou começar aqui no versículo 29, acompanha com a sua Bíblia, deixa aberto em Lucas 12, vamos acompanhar todos os versículos. O ponto de vista que Deus tem para que eu viva a minha vida é assim, ó: não busqueis o que haveis de comer e o que haveis de beber, e não vos inquieteis. Então o ponto de vista de Deus sobre a minha vida é essa: não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai beber. Lá em Mateus ainda vai falar: não se preocupe com o que você vai vestir. E não ande inquieto, não ande ansioso por nada. Esse é o estilo de vida, essa é a proposta, né, que Deus tem, né, para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque é o Pai que vai fazer, porque é Ele que vai fazer. Então Ele fala: não ande ansioso por essas coisas. E deixa eu te falar, se a gente, né, tivesse que fazer um levantamento aqui na igreja, já teria muita gente desqualificada, porque você se preocupa assim com o que você vai comer no dia de amanhã. Já teria muita gente desqualificada dentro daquilo, da proposta de Deus.
Aí você vai virar e falar assim: ah, pastora, mas assim é difícil, né? Mas quem disse que ia ser fácil? Quem falou que ia ser fácil? Fácil foi só a salvação que Ele te deu de graça sem você merecer. Sem você ter que fazer nada. Por amor à criação do Pai, Ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. Essa foi a maior facilidade, né, que nós já tivemos em toda a nossa vida. Mas o reino não, né? Nós já falamos sobre isso. O reino, ele desde João, né? Lá em João está dizendo, né? O reino é tomado por esforço. E quem se esforça se apodera dele. Acompanhe aí, Lucas 12, versículo 30. Porque as nações do mundo, né, que são os ímpios, né, buscam todas essas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir, tá? Mas o vosso Pai sabe que precisais dela. O vosso Pai sabe que necessitais dela, né? Então, o que significa, né? Você buscar todas essas coisas, o comer, o beber e o vestir, simboliza você estar preocupado com as coisas dessa terra. De você estar preocupado com as coisas que esse mundo tem para te oferecer. Né? Mas ele fala, o Pai sabe que você precisa delas, o Pai sabe que você necessita delas, né? Você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, não precisa se preocupar, né? Não precisa ficar correndo atrás disso, né? Porque quem vai fazer isso é o Pai, contanto que você faça a sua parte. Versículo 31, buscai, porém, o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então está dizendo, buscai, né, antes, né? Buscai antes, na sua versão, né, não sei se está antes, né? Mas a versão original vai falar, né? Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes do quê? Antes do comer, antes do beber, antes do vestir, antes de você se preocupar com as coisas dessa terra, busque o reino de Deus. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Não é algo que está oculto, está muito bem revelado na palavra. Buscai antes o reino de Deus. Repita comigo, buscai antes o reino de Deus. Agora todo mundo sabe. Meu Deus, todo mundo sabe. Então, você vai falar assim, não dá. Dá sim. Se o reino for sua prioridade, o Pai prioriza você. Deus tem um plano. Que plano? Estabelecer o seu reino na terra. E Ele cuida das pessoas que estão preocupadas e se esforçando para que esse propósito se cumpra. Né? O reino de Deus é para gente valente, é para gente forte, determinada, que está determinada no propósito de Deus e que persiste nesse propósito, né? O reino de Deus não é para pessoas que se contentam apenas com a salvação. Se eu te falar, Deus não te chamou só para isso. Às vezes, né, você vai falar assim, mas eu não vejo, né, Deus, né, a mão de Deus na minha vida em muitas coisas. Às vezes não é Deus que não está cuidando de você, às vezes é Deus te provando para ver o que tem dentro do seu coração. Para ver qual é o verdadeiro interesse que está dentro do seu coração. Deus está em primeiro lugar? Sim. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Sim. Então Deus vai te provar. Ele vai provar aquilo que sai da sua boca. Vai ver se essa verdade que sai da sua boca é a verdade que está dentro do seu coração. Então entenda, a palavra de Deus, ela não muda. E ela não vai mudar porque você quer, porque você acha que essa palavra do reino é muito dura, porque você acha que é muito difícil. Não pode ser mais fácil? Deus não pode entregar o reino para nós igual entregou a salvação? Não. E não vai mudar a palavra de Deus porque você não gosta. A palavra de Deus é uma só. O reino de Deus, para Deus, sempre vai vir em primeiro lugar.
sempre vai vir em primeiro lugar. Versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então é do agrado do Pai. Deus tem o prazer de te entregar o reino. Deus tem prazer de revelar o reino, né, para vós, para nós. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus que Deus olhou para nós, né, e se agradou em entregar a revelação do reino para nós, amém? Porque tem muita igreja que não tem a revelação do reino, que acha que salvação e reino é a mesma coisa. Mas Deus se agradou em entregar o reino, em revelar o reino para nós. Mas como que Ele entrega o reino se o reino vem pelas obras? Se o reino vem pelo esforço, como que Ele te entrega o reino? Te dando obras. Se o reino é pelas obras, o que Deus vai fazer com você? Vai te dar obras. Vai te entregar as obras. Mas qual é o problema disso? Que tem gente que não quer. Então o problema não é o pai que não quer dar o reino, é você que não quer trabalhar por ele. É você que não quer fazer a obra. Deixa eu dar um exemplo, né? Como nós somos uma igreja, né? Que temos célula, né? Quando você rejeita abrir a sua casa, quando você rejeita, né? Liderar uma célula, quando você rejeita fazer a obra de Deus, você não está rejeitando liderar uma célula, você está rejeitando o reino de Deus. Você está rejeitando a obra que Ele confiou na sua mão. Deus não está te dando a obra para você fazer, né, para Ele, né, te dar o reino. Ele está te dando a obra para Ele, que Ele possa te entregar o reino. Então Ele fala assim, toma aqui, filho, vai lá, ganha gente, vai lá, abre a sua casa, vai lá, seja canal do meu reino. E você vira para Ele e fala, não quero, esse negócio não é para mim. Esse negócio de ganhar gente, de discipular, esse negócio de consolidar alguém, esse negócio de convidar gente para a igreja, esse negócio de abrir a minha casa para falar da palavra de Deus, não. Esse negócio não é para mim. Então o reino também não vai ser para você. Por quê? Por quê? Porque você rejeita a obra. E por que você rejeita a obra? Porque os seus olhos são naturais, os seus olhos são carnais, porque o homem espiritual discerne as coisas do céu, mas o homem carnal, com um olhar carnal, só discerne as coisas dessa terra. Você olha como um trabalho, você olha como um sacrifício, você fica olhando como se fosse, ai, mais um dia da minha vida, vou ter que abrir minha casa, ai, que incômodo, né? Ai, que coisa chata. Você não está vendo como a mente de Deus trabalha para te entregar o reino. Se você olhasse, né, com a mente de Deus para te entregar o reino, você não rejeitaria nenhuma obra que Ele te dá. Cada obra que Deus coloca diante de nós é uma possibilidade de conquistar o reino. Né? As pessoas, elas não entram na sua vida por acaso. Deus não coloca ninguém na sua vida por acaso. Você não cruza com pessoas, fala com pessoas, né, por acaso. É Deus querendo te entregar o reino, né? E muitas vezes o reino, ele vem disfarçado de problema. Como assim, pastora? Vou dizer, né? Você conhece uma pessoa, aí você começa a cuidar da vida dela, você começa a discipular a vida dela, tentar consolidar, né? Converter aquela alma perdida para Jesus, né? Aí você fica, ai pastora, né? Eu tô consolidando uma pessoa, eu tô conversando com ela, mas olha que pessoa difícil, olha, essa pessoa é um problema. Ela não é um problema, ela é o reino disfarçado. Por quê? Porque Deus envia normalmente o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Porque não é sobre você gostar, é sobre você fazer o que Ele está mandando você fazer. Deixa eu te perguntar, né? E não é pegadinha não, quem faz pegadinha nas perguntas é o pastor Bruno. Né? Quantos aqui querem se assentar no trono com Cristo? Diga amém.
Glória a Deus. E qual é o caminho para isso? As obras. Se você tem o desejo de se assentar no trono com Cristo, né? Igual a Amanda ministrou, me leva à sala do trono. Só vai à sala do trono aqueles que reinarem com Cristo. Só vai se assentar no trono aqueles que reinarem com Cristo. Porque o trono, ele simboliza governo, autoridade. E só os que reinarão com Cristo se assentarão no trono e conhecerão a sala do trono. Então, qual é o caminho? As obras. Que obras? A que Ele quiser que você faça e não a que você quer fazer. A que Ele quiser que você faça e não a que você escolhe fazer, porque a obra é dele. Mateus 7, 21, não precisa abrir não que eu vou ler, tem só a nota referência. Vai dizer assim: nem todos, o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não basta, falar o nome do Senhor, não adianta fazer as obras que você quiser. Só vai entrar, só vai viver esse reino aqueles que fizerem a vontade do Pai. A chave está em fazer a vontade do Pai. Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Jesus está te aconselhando a você gostar das coisas do céu, a você cultivar e a você, plantar e colher, para você colher as coisas celestiais, para que você passe a gostar e gastar a sua vida com as coisas do céu, com as coisas que são eternas, porque essas coisas o tempo não leva. Versículo 34, pois onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então entenda, o tesouro não se aparta do coração, e o coração não se aparta do tesouro. Não tem como você dizer, não, isso não está no meu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração, e o seu coração vai estar cheio dele. E Cristo vai revelar, Ele vai esquadrinhar o seu coração para ver verdadeiramente aonde você está gastando a sua vida. Com o que você está gastando a sua vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então Deus quer que você gaste a sua vida com as coisas que são dele, com as coisas do céu, com as coisas celestiais, com as coisas do Espírito, e não vivendo as coisas dessa terra, e não gastando a sua vida vivendo as coisas dessa terra. Que você comece a se interessar pelas coisas que são dele, pela vida que Ele tem para você, pela vida que Ele te chamou, pela proposta que Ele tem para mim e para você, amém? Versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as suas candeias, as candeias são as lâmpadas, então mantenha as suas lâmpadas acesas, estejam cingidos dos lombos, estejam vestidos, tem que estar vestido, não pode estar nu. Tem que estar vestido, Quem anda assim? Quem anda vestido e com a lâmpada acesa na mão? Quem está próximo de partir. Quem está pronto, não é assim que você faz, Você se veste para sair de casa, Então, a palavra está dizendo, então, você tem que estar vestido e com a lâmpada acesa, porque você tem que estar pronto para ir embora. Pronto para partir. Aí você pergunta, será, pastora, que Jesus está perto de voltar? Será que Jesus está voltando? Será, que o meteoro que caiu, sei lá, foi lá na Bahia, em Minas Gerais, sei lá onde foi que caiu, Caiu, não viram não? Minas, Minas está demais, Bahia, Minas, Agora foi a erupção lá na Samoa, que teve o tsunami.
Então, aí você fica, ai meu Deus, são os sinais, pastora, Jesus está voltando. Por que a sua ânsia em saber que Ele está voltando? Para que você saber, olha, Ele está voltando agora, então agora eu vou me aprontar, agora eu vou deixar de ser preguiçoso, agora eu vou levantar da minha cadeira, agora eu vou deixar, né, de ser um crente mala e vou passar a ser um crente, né, vestido com a minha lâmpada acesa aqui, Senhor. Mas o problema é que a palavra vai dizer para nós que Ele virá como ladrão. O que é vir como ladrão? Você não sabe nem o dia e nem a hora. Não tem como você dizer nem o dia e nem a hora que Ele virá. Então, o que isso quer dizer? Que você tem que viver preparado. Vestido e com a lâmpada acesa. Vestido e com a lâmpada acesa. É o que diz lá em Mateus 25. Né? Mateus 25, eu vou abrir rapidinho para você. Mateus 25, versículo 1. Vai falar, né, da parábola das 10 virgens. E vai falar assim: naquele tempo o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram insensatas e 5 eram prudentes, né? Não vou ler toda a parábola porque eu não vou explicar a parábola hoje, né? Quem sabe um dia eu volto a falar sobre as parábolas do reino, né? Outras parábolas novas. Mas o que isso quer dizer? Que tem que estar pronto, né? A noiva, né, tem que estar pronta, né, com a sua lâmpada acesa, né? E a palavra da parábola vai dizer que as insensatas, elas tinham a lâmpada acesa, né? Elas tinham, né, a veste pronta, mas não tinha o quê? Não tinha o azeite de reserva. E as prudentes tinham o quê? O azeite de reserva, né? Não tinha só aquilo que estava na lâmpada, né? Tinha mais o azeite de reserva. Por quê? Quem vai ser raptado? Quem vai ser arrebatado para o trono? Quem vai ser levado por Cristo? Gente que vive o tempo todo como se não pertencesse a essa terra. Gente que vive o tempo todo como se de fato não pertencesse a esse mundo, porque estão vestidos com a lâmpada acesa, cheio de azeite e reserva, pronto para partir, pronto para ir embora. A hora que Ele vier, Ele vai achar a mim e a você preparados. Essa palavra não é para te machucar, é para que você entenda que você tem que estar preparado. Não adianta querer adivinhar a hora que Ele vem, não adianta querer adivinhar o dia que Ele vem, né? Para que você possa, né, se voltar a Deus, para que você possa se arrepender. Não vai dar tempo. Se você esperar para se aprontar, achando que Ele vem naquele dia, achando que Ele vem naquela hora, deixa eu te dizer, com muita certeza, não vai dar tempo. Precisamos viver prontos, preparados. Temos que dormir com a consciência que naquele dia você fez tudo o que precisava para Deus. E no dia seguinte, né? Se Jesus não voltar e você acordar novamente no amanhecer, quando você acordar, você vai fazer tudo que precisa para Ele naquele dia. Foi o que eu falei no culto da virada, né? Nós temos que acordar primícias e dormir primícias. Acordar e dormir sabendo que naquele dia você estava pronto, você estava preparado e você fez tudo o que Deus te pediu para aquele dia, tudo que Ele te pediu para aquele momento. Você não deixou nada para fazer, primícias não deixam nada para fazer depois, porque o depois pode não vir. E por que as pessoas não vivem assim? Deixa eu te falar, não é o diabo, né, que te impede, né? Porque o diabo não tem poder para parar a vida do crente. O diabo já está derrotado. Cristo já desfez as obras do diabo. O problema somos nós mesmos, né? Nós paramos, nós perdemos tempo, nós nos enrolamos com as coisas dessa terra. Não culpa o diabo. Ele tem culpa de muita coisa, mas a culpa de você não se tornar uma primícia é só sua.
Como o pastor Bruno falou, né? De todo dia 1º do mês, nós vamos ter um culto de primícias, né? Porque nós estamos no ano da primícia, né? É o ano da primícia. E o ano da primícia não é só você apresentar as primícias do seu fruto, do seu trabalho. É você se apresentar como primícia para Deus. Então, se eu fosse você, não perdi a oportunidade que Deus está dando de você todo dia 1º se apresentar como primícia para Ele. Tem gente que para de servir a Deus por conta de dinheiro, por conta do emprego, por conta da família, por conta dos filhos. Tem gente que deixa de servir a Deus por conta das suas próprias ofensas. Ah, não, porque eu fui muito ofendido, porque eu fui muito magoado. Mas as desculpas são todas suas. É tudo desculpa. Nós que arrumamos as desculpas, nós nos sentimos importantes demais. Olha, Deus, o que fizeram comigo, por isso que eu parei, né? Você está se sentindo muito importante, né? Para a sua vida ser mais importante do que a do reino. O nosso maior inimigo, quando se trata de conquistar o reino, o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Não é o diabo, não é o irmão que está do seu lado, não é o pastor, não é quem te ofendeu, é você mesmo. Os seus problemas, as suas ofensas, o seu orgulho, a sua teimosia, a sua preguiça. Lucas 36, e sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos afirmo que ele se cingirá e fará reclinar-se à mesa, chegando-se, né? E os servirá. O que é ser achado vigiando? Não é você botar um binóculo e ficar assim, ó. Jesus está voltando? Jesus está voltando? Ser encontrado vigiando é ser encontrado fazendo a obra de Deus. Ser encontrado fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Em vigilância, fazendo a obra de Deus. Isso significa, não é você ficar vigiando. E aí a palavra vai dizer que, né, que ele vai chegar, Jesus vai chegar, vai se assentar à mesa conosco e ele vai nos servir. Por quê? Porque nós servimos a ele a nossa vida toda. Gastamos a nossa vida por amor a ele, por amor à sua obra, por amor ao seu reino, fazendo a vontade do Pai, né? E a sua recompensa é qual? O seu reino para nós, o seu governo, e ainda assim ele vai se assentar à mesa para nos servir. E você acha que o reino vale a pena, igreja? Para mim valeria a pena, sem saber de nada disso. Só de saber que eu estaria com ele já valeria a pena. Entenda, a terra como existe hoje, né? Essa vida que a gente vive hoje, ela não vai mais existir. Quando Jesus voltar, essa rotina de vida, né, o que nós vivemos hoje, ela não vai mais existir, porque vai existir apenas um governo, né? Vai existir um reino eterno, que vai começar com 1000 anos do governo de Cristo, e após os 1000 anos, né, um reino eterno, um reino de eternidade. E nós vamos fazer parte dessa família real. E o que você precisa fazer para alcançar isso? Hoje, você precisa fazer a vontade de Deus. O que você precisa para alcançar, viver esse reino eterno, viver esses 1000 anos com Cristo, governando com Ele, assentado no trono, julgando as nações, que é o que diz a palavra, fazer a vontade de Deus. E deixa eu te falar, não são coisas extraordinárias. Não ache que você tem que fazer aquilo que eu estou fazendo. Não ache que todo mundo vai ser pregador, todo mundo vai ser apóstolo, todo mundo vai ser pastor. É você fazer aquilo que Deus te entregar. Às vezes, na verdade, são coisas muito simples, né? Às vezes é você
convidar uma pessoa para vir à igreja, acompanhar uma vida, trazer essa vida para Jesus, você consolidar uma vida, você discipular essa vida, você consolidar essa vida. Uns vão consolidar 5, 10, 15, outros uma multidão, mas faça. São coisas simples, é você pregar o evangelho, é aquela vida ser transformada pelo poder do evangelho que sai da sua boca. É fazer discípulos. É fazer discípulos. Nem que seja um, querido, faça. Quem está fazendo discípulos está fazendo a vontade de Deus. Se fosse você gravava isso dentro do seu cérebro. E porque nem todo mundo está fazendo discípulo, porque tem gente perdendo tempo consigo mesmo. Quando você perde tempo com você mesmo, você não tem tempo para ninguém. E uma coisa que nós não temos muito disponíveis hoje é o tempo. Uma coisa que a gente não tem é tempo. As pessoas falam, né? Como o pastor Bruno falou no dízimo e oferta. Quando eu ficar mais velho, né? Quando eu me formar, quando eu arrumar um bom emprego, né? Quando eu me estabilizar, né? Mas eu te falar, esse tempo nunca chega, porque o tempo é agora, o dia é hoje, e essa é a hora para viver o reino. Não deixe para amanhã, porque quando o Senhor voltar, você tem que estar pronto. Não deixe para amanhã, porque quando Jesus voltar, você tem que estar pronto. E se Jesus voltar hoje, você está pronto? Vira para o irmão que está ao seu lado e pergunta: você está preparado? Você está pronto? Pastor, eu estava me programando para mês que vem, né? Eu começar no evangelismo. Mês que vem eu me programei para frequentar a célula. Mês que vem eu me programei para abrir a minha casa, para ser um líder de célula. Mês que vem semana que vem eu me programei para poder fazer uma visita. Mas se ele voltar hoje, não tem mês que vem, não tem amanhã. Você não sabe nem o dia e nem a hora, ninguém sabe. Vai ficar olhando os sinais, você não vai saber. Vai ficar fazendo seus cálculos matemáticos mirabolantes, não vai saber. Se você não está fazendo a vontade de Deus com todas as suas forças, você sabe que você está perdendo tempo, né? Porque uma coisa é certa, Ele vem quando ninguém estiver esperando. Ele vem quando ninguém estiver esperando. Por isso que eu falei que hoje pode ser uma boa hora para Ele voltar. Por quê? Porque com certeza você vai sair do culto, você se programou, né? Vou sair para almoçar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou estar com a minha família, eu vou dar uma descansada. Você colocou na sua programação de hoje, vou sair do culto, não vou fazer mais nada porque Jesus vai voltar hoje? Colocou na sua programação? Está na sua programação diária? Hoje eu não vou nem fazer janta, porque Jesus vai voltar de noite. Acho que lá em casa a gente pensa assim, que a gente nunca faz comida para não estragar, né? Jesus volta, né? A comida não estraga. Não tem desperdício. Então, Jesus vai voltar quando você não espera, quando ninguém estiver esperando, Ele vai voltar. E é exatamente assim, porque você não coloca no seu script de vida que Ele vai voltar. O homem faz seus planos, você fez seus planos para quando você sair daqui. Mas se Ele voltar agora, você está preparado? Versículo 38, quer Ele venha na segunda vigília ou na terceira vigília, bem-aventurado os que Ele assim os achar. Achar como? Prontos. Achar prontos, bem-aventurados, felizes, abençoados serão esses servos. Não importa a hora que ele venha, não importa o dia que ele venha, ele vai me encontrar fazendo a vontade dele. 39. Mas sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria ele e não deixaria, né, roubar a sua casa. Óbvio, né? Quem é a pessoa que sabendo, o ladrão vai vir aqui na sua casa agora, quando der 2 horas da tarde, ele vai brotar lá na tua casa, fica lá esperando ele com o trabuco na mão.
É lógico, né? Tu vai esperar ele como? Venha, entra. Leva tudo. Tá preparado, né? Então ele está falando, se você soubesse a hora e o dia, e a semana, e o momento que ele viesse, você se consertava, você se arrependia, você ia lá e fazia a obra, mas não é assim. Você não sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa, assim da mesma forma, você não sabe a hora e nem o dia que Jesus vai voltar. 40. Estais também vós preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. A hora que você não imaginar, como eu falei, você não vai estar esperando, tem que estar preparado. E o que é estar preparado? É estar fazendo a obra que Ele mandou você fazer, é você estar fazendo os discípulos, é você fazer o que Ele mandou você fazer, é você estar aonde Ele mandou você estar, edificando vidas, aperfeiçoando os santos, cooperando com Deus. Então eu te pergunto, Jesus pode voltar hoje? Eu vou te dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então deixa eu te falar, para você declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, tenha convicção que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer todos os dias da sua vida. Tenha convicção que você está fazendo o que Ele mandou você fazer todos os dias da sua vida. E sabe por que Deus está acelerando? E sabe por que Ele está, nos colocou num movimento de aceleração? Porque você gasta mais tempo com você mesmo do que com as coisas dele. Porque sabe uma coisa? Deus está olhando e está vendo que o que você mais tem é tempo. Não, pastora, eu não tenho tempo, minha vida é super atribulada. Não, você tem tempo demais, porque você gasta o seu tempo com as demais coisas e não com o reino que é prioridade. Então Ele está vendo, eles estão com muito tempo, com tempo de sobra, fazem muitas coisas, para esse mundo, muito preocupados com as coisas dessa terra. Então vamos acelerar para poder eles estarem prontos, para eles entenderem que a prioridade é o reino. Então Ele está acelerando para poder expandir o reino até que Ele venha. Para poder você entender que a sua vida, a sua prioridade é um reino. E deixa eu te dar um conselho. Esteja disponível para fazer tudo o que Deus te mandar você fazer. Esteja disponível. Porque Ele está acelerando. E quanto mais acelera, mais expande o reino, mais próximo Ele está de voltar. A chave para você reinar com Cristo é o seu viver diário na vontade de Deus. Não vai reinar aquela pessoa que fez uma obra extraordinária em toda a sua vida. Vai reinar aqueles que todos os dias estão fazendo a obra de Deus. Todos os dias estão se preparando. Todos os dias estão fazendo a vontade de Deus. Todos os dias estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Não adianta, não, eu já fiz uma obra maravilhosa. Que obra grande eu fiz. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso virar para Deus e falar assim, Deus, já abri a igreja que tu queria, toma aqui, agora eu vou, me mudar para Bali e viver lá pegando sol. Queria? Posso? Não posso. Por quê? Porque não é sobre a minha vida, não é sobre o que eu quero, é sobre fazer a vontade de Deus e ser achado fazendo a vontade dEle todos os dias. São esses que vão reinar com Cristo. Por isso que eu falei, é para aqueles que perseveram, para aqueles que chegam até o fim. A palavra vai dizer, se você perseverar até o fim, te darei a coroa da vida. A coroa da vida é o reino. Não é uma coroa bonita para você ficar aqui desfilando. Olha, eu tenho uma coroa. Ai, eu sou uma princesa, eu sou um príncipe. Não, é o governo. Lucas 17 vai falar assim, se vocês fizerem tudo o que for mandado, vocês serão servos inúteis. Que isso, pastor? Está me chamando de inútil? Não. A palavra está dizendo em Lucas 17 que se você fizer tudo aquilo que for mandado, você se torna um servo inútil. Porque para o Senhor, aquele que é útil é aquele que vai além das suas obrigações.
Que isso, pastora? Vou dar um exemplo. Não era, um compromisso oficial da casa de Deus, mas eu estava lá, eu estava fazendo, eu estava buscando, eu estava pregando, eu estava evangelizando. Ninguém me mandou. Não estava na agenda da igreja. Porque se você faz porque está na agenda da igreja, você se torna um servo inútil, que só faz aquilo que lhe é mandado. Tem gente que só quer compartilhar o evangelho quando estiver aqui em cima. Mas cadê o evangelho do dia a dia? Se você realmente se converteu, se você realmente entendeu o que é o evangelho do Senhor vai se tornar algo natural para você. Se você realmente se converteu e entendeu o evangelho, você automaticamente se torna um pregador desse evangelho, porque crente prega o evangelho. Ser crente não é um título. Ser crente é aquele que crê naquilo que Cristo está falando e crê no evangelho que é Cristo e se torna um pregador do evangelho. Nós não deveríamos ficar te incentivando, a você abrir uma célula, a você evangelizar, a você fazer visita, a você trazer convidado para o culto, a você trazer gente para o retiro. Se nós temos que ficar fazendo isso, é porque a coisa está feia para o teu lado. Porque se você se converteu, você automaticamente se torna um pescador de homens. Automaticamente, quando você tem um encontro com Cristo e larga as coisas desse mundo, foi o que Pedro fez. Larga as redes, larga essa multidão de peixe, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. Quando você tem um encontro com Cristo, você automaticamente se torna um pescador de homens. Não precisa de unção, não precisa de imposição de mão. Automaticamente você se torna essa pessoa. Nunca desperdice uma oportunidade de pregar o evangelho. Nunca desperdice. Embora você não esteja esperando de verdade Jesus voltar, nós deveríamos estar prontos e preparados. Então não desperdice as oportunidades que Deus está te dando para que você entre e para que você viva o reino. Não desperdice as oportunidades de você pregar o evangelho, porque aquilo que você chama de obra, Deus chama de reino. Aquilo que você acha que Deus está te dando serviço, Ele não te contratou para você ficar trabalhando para Ele. O que você chama de serviço, Ele está chamando de oportunidade para você viver o reino dEle. E como todo trabalhador é digno do seu salário, você terá uma recompensa por isso. Lucas 41. Estou quase terminando, falta o quê? Até o 53. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essas parábolas para nós ou também para todos? Sempre Pedro, Pedro sempre tem que fazer uma pergunta, Pedro não pode ficar calado ouvindo, Pedro sempre tem que, se intrometer no negócio. Aí Pedro vai lá e faz a pergunta, abençoado. Aí Jesus vai responder a pergunta de Pedro contando uma outra parábola. E vai dizer assim no versículo 42: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? A ração é o alimento, tá? Não sei como é que tá a sua versão. Se tiver ração, não tá chamando você de cachorro não, tá? Tá falando do alimento, Então quem é o mordomo que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o alimento, Então o mordomo foi colocado na casa para poder o quê? Alimentar os servos da casa. Entenda, todo mundo está servindo. O mordomo está servindo, o servo está servindo, mas os servos precisam comer. Se os servos precisam comer para continuar servindo e trabalhando, ele vai colocar quem? Os mordomos para poder alimentar os servos, Então entenda, leia o 43, Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor quando vier se achar fazendo assim, Assim como alimentando uns aos outros.
alimentando os servos. O alimento é a palavra de Deus, o alimento é Cristo, o pão vivo que desceu do céu, a palavra viva do Senhor. Esse é o alimento. Entenda, todos nós somos mordomos e todos nós somos servos, né? Mas Deus coloca como se fosse uma hierarquia, né? O maior alimentando o menor, o maior alimentando o menor. Então é assim, ó, eu alimento vocês, vocês alimentam seus discípulos, os discípulos outros discípulos, estão entendendo? Os discípulos os mais novos, depois estão chegando, e você, um alimentando o outro. Então, na verdade, todos nós somos mordomos, né? Todos nós alimentamos e somos alimentados. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, vou te perguntar, quantos servos você tem alimentado? Ou você está só comendo e às vezes ainda sai daqui reclamando da comida? Quantos você tem alimentado? Ah, pastora, eu não quero servir, só quero comer. Não quero alimentar ninguém. Esse negócio de fazer a obra não é para mim. Esse negócio de fazer discípulo não é comigo. Me dá muito trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o menor dos seus problemas. Porque não sou eu que estou dizendo para você que você tem que fazer a obra. Quem disse que para reinar tem que fazer a obra foi Deus. Então seu problema não é comigo. Seu problema é com Ele. Glória a Deus. Então a palavra vai dizer assim, lá em Atos, todos os dias eles se reuniam nas casas e no templo para compartilhar a palavra uns com os outros. Todos os dias eles se reuniam para compartilhar a palavra. Todos os dias eles se reuniam nas casas e no templo, todos os dias. E você reclamando que tem um culto para domingo, se fica em 2 cultos você morre. Você reclamando que tem conexão de 15 em 15 dias, reclamando que tem que evangelizar de 15 em 15 dias, reclamando que tem visita de 15 em 15 dias, sendo que a palavra fala todos os dias. Mas se eu coloco alguma coisa na igreja todo dia, você vai falar assim, ai pastora, todo dia, e a minha vida? Que vida? Você acha que Deus está interessado com a sua própria vida? Ele está interessado com a vida dele. Aí a gente coloca programação a semana inteira. Nossa, tá pesado, né? Não dá tempo nem de respirar. Não me dá glória a Deus, está respirando, filha. Ai, pastor, mas as minhas coisas, a minha família, os meus filhos, desde quando filho é impedimento? Se você fala que filho é bênção, como é que ele se torna um impedimento? Ou ele é bênção ou ele é impedimento. Porque impedimento nunca é bênção. Para Deus, a obra dele é mais importante que a sua família. Ai, minha família, pastor, é tudo que eu tenho. Tudo que você tem é Cristo. Ainda que fosse tirado tudo de você, se você tiver ele, você tem tudo. Jesus, mas as minhas coisas... Existem as coisas de Deus. Buscai o reino em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Para Jesus, ele nem considerava a família de sangue. Que isso, pastora? Jesus tinha família, tinha, mas ele não considerava a sua família de sangue. Ele vai dizer assim para mim, ó, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Apegados às coisas dessa terra. A visão de Deus para a nossa vida é totalmente diferente da nossa. Pode ser aquilo que você considera mais importante aqui, para Deus não está valendo de nada. Ai, pastora, mas eu sou um ser humano. Também sou, querido. Todos nós somos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos vontades. Todos nós, né, ficamos cansados. Todo mundo tem saudade um do outro, né? Todo mundo, né, tem sentimento. Mas não é uma questão de emoção. É uma questão de decisão. É uma questão de escolha. Eu falei, né, que a palavra era pra gente forte.
Não vai sair daqui choramingando, falando, a pastora falou que minha família não é importante. Faça dela importante, traga ela para viver o reino. Seja um pregador da palavra, prega para sua família, converte a sua família, para eles entenderem a mesma linguagem que você fala. Mas se isso for um impedimento, querido, largue e viva o reino, porque em primeiro lugar está o reino de Deus. Você acha que eu, a pastora, o pastor Bruno, nós não somos tentados todos os dias a priorizar o nosso filho? A priorizar o Samuel? Você acha que a gente não escuta todo dia? Nossa, mas olha a criança, dentro da igreja, olha a hora que ele dorme, olha, ele falta muito à escola, porque tem as coisas da igreja. Você acha que a gente não é tentado todo dia, a priorizar o Samuel? Mas não é uma questão de emoção, é uma questão de decisão, de posicionamento. E você ensina pelo exemplo que você dá. Você não ensina pelas palavras, você ensina pelo posicionamento, você ensina pelo exemplo. A palavra diz, nós somos a epístola viva do Senhor. É pelo exemplo. Se você abrir mão do que você tem que fazer pela sua família, se você abrir mão do reino, da obra, pela sua família, pelo seu filho, você está ensinando para o seu filho, ensinando para a sua família, ensinando para os seus amigos que o reino pode vir em segundo, em terceiro, em quinto lugar. E tem gente que nem o reino entra na lista de prioridades. Eles precisam saber que o reino é prioridade. Que o reino vem em primeiro lugar alimentar os conservos, alimentar uns aos outros. O que é mais importante para Deus do que fazer discípulos? Nada. Nada é mais importante do que a obra. Nada. A palavra vai dizer lá em Mateus, 28, Vou abrir rapidinho, Mateus 28, 18. Todo mundo conhece esse texto, fala, é uma maravilha. Eu vou abrir, eu sou legal. Mateus 28, 18 vai falar assim, Jesus se aproximando deles disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dessa era. Aí deixa eu te falar. Jesus morre, ressuscita, reúne os discípulos e vai falar assim, eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Aí Jesus vira para eles e fala assim, agora vai lá, conquista uma boa vida para você com o meu poder. Foi isso que Jesus falou? Ele falou assim, agora eu tenho todo o poder no céu e na terra. Vai lá e vive a sua vida. Vai lá e conquista a sua vida. Vai lá e desfruta e vive da maneira que você quer. Foi isso que ele falou? Não, ele falou, agora ide e pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos. Essa é a obra. Ide e fazei discípulos. Jesus conquistou todo o poder no céu e da terra para você fazer discípulos. Não foi para você viver a sua vida, fazer dela como você bem quiser. Primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. E eu te pergunto, cadê os seus discípulos? Entenda, como eu falei, eu não vou te obrigar a nada. Esse culto não é para te obrigar a nada não, entendeu? Não se sinta obrigado a nada. Obrigado a abrir célula, obrigado a evangelizar, obrigado a fazer discípulo, obrigado a acompanhar uma vida sequer. Não, você não é obrigado a nada, Eu não vou ficar, te obrigando a nada. Eu só vou te confrontar com a palavra. O meu papel é te confrontar com a palavra. O meu papel é te falar a verdade. Você gostando dela ou não. Meu papel é te falar a verdade, mas eu não vou te obrigar a nada. Mas eu te falar uma coisa, vai chegar um dia que você não vai estar diante de mim me olhando. Vai chegar um dia que você vai estar diante dele. E quando chegar o dia que você estiver diante do Senhor, Ele vai te fazer a mesma pergunta, cadê os discípulos? Ele vai te fazer
a mesma pergunta: cadê os discípulos? Cadê os talentos? Cadê o azeite? No final das contas, tudo vai dar a mesma coisa. Ele vai te perguntar: como que você gastou a sua vida? Por enquanto, você está sendo confrontado por mim, mas vai chegar o dia que ninguém vai escapar diante dele, e ele vai fazer a pergunta para todos: cadê? Cadê o talento? Cadê o que eu te dei? O que você fez com aquilo que foi ensinado? O que você fez com o meu evangelho? Cadê? Não tem nada mais importante para Deus do que o seu reino. Tenha certeza, querido, que se você buscar e priorizar o reino, Ele vai priorizar a sua vida. Se o reino for mais importante, você pode ter certeza que você vai ter todas as outras coisas. Porque a verdadeira alegria é Cristo e a verdadeira conquista é o reino. Não tenha dúvidas disso. A nossa verdadeira alegria não está na alegria dessa terra, naquilo que a gente busca. A nossa verdadeira alegria é Cristo. E a nossa verdadeira conquista é conquistar o reino. O homem tem buscado conquistar as coisas dessa terra, mas elas vão ficar. Ele não vai querer saber quantos imóveis você tem, quantas empresas você tem. Ele não vai querer saber disso. Ele vai querer saber o que você fez para conquistar o meu reino. Cadê as obras que eu deixei para você fazer? O que você tem feito com tudo o que Deus te fala, com tudo que Deus te entregou? Ele falou: toma aqui, você fala: não quero. Toma essa obra, não quero. Olha essa vida, não quero. Eu falei no início, né? Ninguém cruza a sua vida por acaso. Ah, pastora, mas o papel é do pastor, né? Converter. Não, o papel não é meu. Eu tenho o meu papel, você tem o seu papel. E deixa eu te falar, não é sobre ter uma vida perfeita aqui, é sobre fazer a vontade de Deus. Não é sobre você ter uma vida perfeita, uma vida capa de revista. É você ter uma vida pautada na vontade de Deus. Então pare de perder tempo com coisas que para Deus não é importante. Lucas 44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Olha só o que ele vai falar para nós, ó. Cadê? Voltando lá. Agora vai rápido. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Tudo que Jesus tem, Ele vai te dar. Se você priorizar o reino, Ele está dizendo tudo. Se você fizer a minha vontade, tudo o que eu tenho, eu vou te dar. Tudo o que é meu vai ser seu. Deixa eu te falar, o Senhor tem em suas mãos todos os reinos da terra. Ele é a fonte de vida. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é o dono de todas as coisas. E a palavra está dizendo que Ele vai colocar sobre nós todas essas coisas. Se priorizarmos o reino, se fizermos a vontade do Pai, então vale a pena ou não vale? Abrir mão dessa vida temporária que você tem para viver uma vida eterna com tudo que Deus tem para te dar. Tudo. Você vai governar como Ele, você vai falar como Ele. O seu nome não é o seu, o nome que Ele vai te dar, que a palavra diz, Ele vai te dar um novo nome. Esse nome vai estar acima de todo nome, porque você vai ser um representante de Cristo. Ele vai te dar as nações. Olha só que contraditório. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. A palavra diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. E você só não faz a vontade de Deus porque você quer fazer a sua. Jesus fala: eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai. E você está dizendo para o Pai assim: eu não quero fazer a sua vontade porque eu quero fazer a minha. O que você encontrou melhor do que o reino de Deus para gastar a sua vida, igreja? Me diz aí, o que tem de melhor que você encontrou do que o reino de Deus?
Deixa eu te falar uma coisa, né? Uma coisa bem piegas que todo mundo fala, mas é uma verdade. Quem quer faz, coloca a mão do arado. Quem não quer, arruma desculpa. Porque vai botar desculpa em tudo. Vai ser a família, vai ser o filho, vai ser os problemas, vai ser a falta de dinheiro, vai ser o muito dinheiro. Tudo se torna uma desculpa para quem não quer nada com Jesus. Tanto coisas boas ou coisas ruins, tudo vai se tornar uma desculpa. Versículo 45 ao 48. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera, na hora que não sabe, e o cortará e o designará parte aos incrédulos. Aquele servo que conheceu a vontade do meu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conheceu e fez coisas dignas de açoites, receberá poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito foi confiado, muito lhe pedirá. Aí você fica: nossa, mas só me cobram, só me perguntam: e aí, cadê? E aí, cadê? Porque a quem muito é confiado, muito é exigido. Quer muito, vai ser cobrado, vai ser exigido. Mas vai dizer assim no 45, ó, ele vai falar assim, ó, no 45, mas aquele servo disser no seu coração. O que é falar no coração? É falar com atitudes, amém? Ele está esperando que você fale, não da boca para fora, mas que você fale com atitudes, amém? Ele não espera que você fique falando coisas bonitas, orando coisas bonitas. Ele quer que tudo se torne uma verdade, uma realidade, ações. Vocês estão entendendo? Diga amém. E ele vai falar sobre se embriagar no versículo 45. O que é se embriagar? Não é tomar cachaça não, ficar doidão de cerveja, né? Aquela loucura. Não, entendeu? Embriagar-se é com as coisas desse mundo. É você só pensar nas coisas desse mundo. Ficar embriagado é ficar fascinado pela vida do mundo. Você fica tão fascinado pela vida do mundo que você fica fora de juízo, como se estivesse embriagado de verdade. É você estar preso, né? Fascinado pelas coisas dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa, essa vida aqui é só um teste. Essa vida aqui não foi feita para nós. Quando essa vida acabar, é que a nossa vida de verdade vai começar, uma vida eterna. Aí o versículo 46 vai dizer assim, ó: vem na hora que não se espera, como eu falei, a gente não sabe, não saberão. Ninguém saberá, tá? Se alguém te fala assim: eu sei a hora que Jesus vai voltar, mentira, não sabe. Dará a sua parte aos infiéis, está dizendo no versículo 46, ó: e se cortará e designará a sua parte aos incrédulos, aos infiéis, né? Então ele está falando, o tanto que os infiéis vão sofrer, você vai sofrer junto, se não fizer a vontade dele. Já está tudo escrito, tá? Sou eu que estou dizendo não, tá? Está escrito aqui. Versículo 47. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, entenda, servo. Quem é servo? O crente, tá? Essa palavra não é para ímpio, é para o crente, é para a igreja. Para você não achar, não, isso aqui, ó, é coisa para o ímpio. Não, é servo, é o crente. Vai dizer assim, aquele que soube da vontade do Senhor. Aí você fala assim: pastora, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Então eu estou te contando, para você não ser aquele que não sabe a vontade do Senhor. Para isso que eu vim hoje, para te contar qual é a vontade dele, para você depois não chegar diante e falar assim: não, mas eu não sabia. Deus está acreditando em todo mundo, né? Todo mundo está sabendo, está anotado. E qual é a vontade? Fazer discípulos. Tudo fazemos para esse objetivo final, gerar filhos para Jesus, gerar filhos para Deus, fazer a sua boa obra. Tudo no final vai ser para isso, para que Ele seja, né? Para que a gente seja fonte do testemunho de vida que é Cristo, né? Através da minha vida, na minha família, no meu trabalho, aonde você for, você tem que gerar filhos, pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo.
E tem que estar pronto. Para isso que você existe. Para isso que Jesus te salvou. Para você gerar filhos para Ele. Gerar filhos para Deus. Ele, o primogênito de muitos outros filhos. E você vai fazer isso através do exemplo, através da sua vida, através da pregação do Evangelho. Você vai poder falar qualquer coisa, menos que você não foi avisado. Você vai sair daqui hoje e você vai poder falar qualquer coisa que você não quer, que você não gostou, mas menos que não foi avisado e não foi te dado a oportunidade. Porque nós fomos alcançados para alcançar, nós fomos restaurados para restaurar, nós fomos reconciliados para reconciliar. É o que diz a palavra. O que foi feito com você é para ser feito com os outros. A palavra diz, nós fomos reconciliados com Cristo para que a gente seja um reconciliador. Não tem outra vida, essa é a vida, essa é a proposta. Entenda, tem pessoas que Deus deu para você, não é para o ciclano, é para o beltrano, é para você, não é para mim. Cada um tem sua parte como membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo? Diga amém. Então você tem a sua parte, então funcione. Onde Deus te colocou, onde Deus te colocar, tem gente para ser salva, tem gente para ouvir o Evangelho, tem gente para ver através da sua vida, uma vida, pautada no Senhor, aonde prioriza o reino de Deus. Não é sobre ser perfeito, é sobre você fazer a obra, é sobre você estar disposto e disponível. Porque a gente fala assim, não, eu ainda não estou pronto. Não é sobre você estar perfeito, não é sobre você estar pronto, é sobre você estar disposto e disponível para fazer a obra. A decisão é sua. Quem vai reinar? Aqueles que querem, aqueles que creem, aqueles que têm o reino em primeiro lugar, aqueles que fazem a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você foi comprado por Cristo, não tem para onde correr. A palavra vai dizer no versículo 48, os que não sabem a vontade de Deus, vai apanhar menos, e o que sabe, vai apanhar muito mais. Então, deixa eu te falar, não tem para onde correr, está dizendo aqui, o que não conheceu a vontade e fez coisas de açoite, receberá pouco açoite. Então, aquele que não sabe qual é a vontade, recebe pouco açoite. O que é o açoite? É a disciplina, É apanhar do pai. Papai vai bater no filhinho. Não sabe, Papai vai te bater um pouquinho só. E quem sabe, a vontade de Deus e não faz, esse vai apanhar muito. Você sabe a vontade de Deus e não faz, vai apanhar muito. Então hoje eu coloquei todo mundo na mesma rede, porque eu contei para todo mundo qual é a vontade do Pai. Então você não vai poder nem falar que não sabia. Que esse é meu papel. E do pastor Bruno lá em Guaratiba, contar para todo mundo também. Para apanhar bastante. Ai, pastor, eu não quero apanhar não. Faz a vontade de Deus. Faz a obra. Viva o reino. Versículo 49, eu já estou encerrando. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como desejaria que já tivesse aceso, A palavra vai dizer que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer divisão. Versículo 51, trazer dissensão, trazer divisão. Então, deixa eu te falar, Jesus não veio para trazer paz, ele veio para trazer divisão, para trazer briga, separação do que é dele e do que não é, do velho do novo. Jesus não veio para causar nessa terra. Como é que a gente fala hoje? É treta? Ele veio para trazer a treta. A treta foi armada. Ele não vim para trazer paz, eu vim para fazer treta mesmo. Eu vim para trazer confusão, para trazer divisão, para poder a gente separar quem é meu e quem não é. A paz e o descanso, querido, é interior. Mas Jesus veio e falou assim, eu vim para tacar fogo. Eu vim para fazer o rebuliço.
Eu vim para fazer o fervo nessa terra. E preciso o quê? E ele fala que ele o quê? Preciso ir para a cruz, né? No versículo 50, né? O batismo a ser batizado é a morte de cruz. Preciso que venha a morte de cruz. Me angustio até que isso se realize. Para quê? Para que venha a divisão. Para que venha a separação dos que estão antes da cruz e os que estão depois da cruz. Dos que são meus e dos que ainda têm a mistura. Dos que decidiram abrir mão de tudo e viver a minha vida e os que decidiram viver a própria vida. Ele veio para fazer o fervo, querido. Ai, mas Jesus é amor, Jesus é paz. É tudo interior, tá? A paz exterior só quando Jesus voltar, amém? A paz exterior só depois do período milenar dos 1000 anos, quando entrar em eternidade. Aí sim teremos, né, uma eternidade de paz exterior. Por enquanto, fica com a interior mesmo. Aí vem para o exterior. Por enquanto, a paz que lhe basta é a paz no seu coração. O descanso que você quer não é deitado na rede, é um descanso interior. Confiando que tudo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, o reino. Primeiro, obedeça a Deus. Amém? Porque a palavra vai dizer assim. Porque aquele que amar mais o pai, mais a mãe, mais os irmãos do que a mim, não é digno de mim. É o que diz a palavra de Deus. Aquele que amar mais o pai, a mãe, os irmãos do que a mim, não é digno de mim. Então escolha primeiro Deus, primeiro a sua obra. Fique com Cristo. É assim que você vai conquistar o reino. O reino de Deus é a recompensa pelo meu trabalho aqui nessa terra. É a recompensa pelo meu trabalho aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente pode não entender essa palavra. Muita gente na sua família pode não entender, né? Vai dizer no versículo 53, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho. O que está dizendo isso? Pode ter pessoas do seu relacionamento, da sua família, que não vão alcançar a vida que você está vivendo, não vão alcançar que a sua prioridade é o reino. Aí vão virar para você e falar assim: poxa, não tem mais tempo para a família, poxa, não tem mais tempo para ficar com a gente, só tem tempo para a igreja agora. Nossa, essa mulher ou esse marido, larga o marido, larga a mulher em casa para ir para a célula, para ir para a igreja. Poxa, ao invés de ficar em casa com o marido, né, vendo televisão, não, larga o marido, larga a esposa dentro de casa para viver, para ir para a célula, para ir para a igreja. Que casamento é esse, né? Aí vai falar assim: poxa, não tem tempo para cuidar do filho, mas tem tempo de cuidar dos discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, se você já ouviu uma frase dessa, deixa eu te falar, parabéns. Parabéns, você está no caminho certo. Enquanto você estiver ouvindo essas coisas, parabéns, você está no caminho certo. Porque a palavra diz, vai haver divisão, dissensão, porque muitos não vão entender, muitos não vão compreender, e você tem que estar disposto a amar mais a Deus, a sua obra e o seu reino do que qualquer outra coisa. Mesmo que você tenha que largar a sua família, não é largar, né, virar as costas e ir embora, é falar: hoje tem um aniversário, mas tem culto, parabéns, estou indo para o culto. Hoje tem, né, porque a Leide não está aqui agora, né, mas a família da Leide tinha aniversário todo dia. Tadinha da bichinha, ela foi rechaçada da família, agora a família converteu. Por quê? Porque é pelo exemplo. Porque ela mostrou para a família que a prioridade é o reino. Entenda, querida. Eu quero batizar, pastora, minha mãe não deixa. Batiza, querido. O reino é você que conquista. Seu pai e a sua mãe não vai conquistar por você, não. Eu quero vir para a igreja, o meu marido não quer. Beijo de tal, marido, daqui a 3 horas eu volto, porque o culto lá demora. Mas ele não quer, ele não deixa, ele não quer, ele não deixa. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Fulano não gosta, fulano reclama. Buscai primeiro o reino. Meus amigos estão reclamando que eu não saio mais com eles. Buscai primeiro o reino. E esse é o chamamento de Deus para esses dias.
É tempo de você viver o reino. É tempo de priorizar o reino. É tempo de expandir o reino. É tempo de você entender que Deus não quer ficar preso em 4 paredes. É tempo de edificar. É tempo de crescer. É tempo de ir para a rua. É tempo de edificar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é só edificado no púlpito. O reino de Deus é edificado nas mesas, nas casas, nas famílias, em pessoas. Nós somos a casa, nós temos que ser edificados. Não é o templo, são as pessoas. É tempo de sair das 4 paredes e edificar vidas. É tempo de expandir o reino. É tempo de ir. É uma vida, é uma casa, é uma família. Não é muita coisa, mas faça. Não precisa ser uma obra extraordinária, não precisa ser uma multidão. Às vezes é a sua casa, às vezes é o seu amigo, às vezes é o desconhecido. Ninguém cruza na sua vida à toa. Não fique de boca calada. É tempo de levar a palavra do reino, de levar a palavra do testemunho de Cristo, de um Cristo que salva, para te entregar o melhor do que Ele tem, que é o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então estejam preparados. Eu vim aqui hoje para anunciar que agora vocês sabem da verdade, que agora vocês sabem da vontade de Deus. Então estejam preparados, porque chegou o tempo de expandir o reino de Deus. Se você crê, diga amém.